Saudações, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos pais e encarregados de educação. Quem tem criança em casa sabe muito bem que qualquer descuido pode acabar em desastre. E as campeãs em acidentes domésticos neste inverno são as queimaduras. Só no primeiro semestre deste ano, 11% das admissões na pediatria do Hospital Central de Maputo foram por acidentes domésticos e destes 11, 60% são queimaduras. Confira na reportagem a seguir o depoimento de uma mãe que passou por esta aflição. Quando eu vi o meu filho queimado, para mim não foi fácil. Senti uma grande tristeza mesmo no coração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 320 mil crianças morrem anualmente em todo o mundo vítimas de queimadura. Só no primeiro semestre deste ano, 11% das admissões na pediatria do Hospital Central de Maputo foram por acidentes domésticos e mais de metade foram por queimaduras. A avó estava a acender lume com a lenha, com petróleo. Então o Arnaldo estava ali ao lado. Então quando a avó pôs petróleo na lenha, começou a acender, depois ardeu o Arnaldo. Sorte os vizinhos aproximaram, depois apagaram o Arnaldo com a água. Logo no mesmo dia, corremos para o hospital. Vítima de um lume e petróleo, Arnaldinho sofreu queimaduras graves, queimou mais de metade do corpo, considerada pelos médicos como uma queimadura de 2º grau profundo, mas também do 3º grau. Internado na unidade de cuidados intensivos na pediatria do Hospital Central de Maputo, Arnaldinho aguarda por um enxerto de pele, um procedimento cirúrgico que envolve a remoção de pele de uma área do corpo que esteja saudável e transplantá-la para a região do corpo que foi lesionada. O Arnaldo às vezes me pergunta: mãe, vamos voltar quando para casa? Então eu falo para ele: filho, vamos voltar. Tento calmar a ele, explicando: meu filho, você não está bem, mas vai estar bem, vamos voltar para casa. O estado de Arnaldinho é sensível e requer muita atenção por parte dos médicos. E são várias as dificuldades que tem enfrentado juntamente com sua mãe. O Arnaldo não pode levantar da cama, não pode sair para fora, está ali mesmo, no mesmo sítio. Em meio a momentos de aflição, a mãe de Arnaldinho tirou algumas lições muito valiosas e deixa um recado para todos os pais e encarregados de educação, de modo a evitar que histórias como a do Arnaldinho se repitam. A mensagem que eu deixo para as outras mães é terem cuidado com as crianças, não aproximar no lume, não aproximar na água quente. É essa a mensagem. Prevenção de acidentes na infância é o tema de hoje do programa Saúde e Vida e vamos dar um foco para as queimaduras frequentes no inverno. E hoje vamos conversar com a doutora Nilza Messagi, é médica pediatra no Hospital Central de Maputo, é quem vai nos esclarecer todas as dúvidas, mitos e verdades e perguntas, claro, sobre este tema que é bastante importante. Doutora, quais são os tipos de queimadura mais frequentes em casa, nesta época do ano em que estamos, que é inverno? Por que o inverno é propenso para as queimaduras? Bom, em primeiro lugar, eu cumprimentar a Mércia e todos que estão aí em casa. Bom, o inverno é mais propenso a queimaduras porque é um momento que as crianças têm mais frio e elas são mais impacientes para esperar. Uma vez que o principal tipo de queimaduras que nós temos é secundária a líquidos quentes. Os líquidos quentes são principalmente a água para o banho e o chá. O que acontece é que no inverno, as crianças quando vão para o banho, elas têm tanto frio que automaticamente elas querem entrar na bacia ou já jogam água para o corpo, sem querer testar ainda se a água está adequada, está muito quente ou muito fria. Outro tipo de queimaduras que nós temos, principalmente a queimadura por chama, que também é principalmente no inverno, porque um dos meios dessas crianças se queimarem é quando, após o banho, as mães embrulham-nos na capulana
colocam numa fogueira, que é para a criança poder secar-se mais rapidamente, e a capulana pega fogo muito rápido, cola-se ao corpo e aí causa lesões muito sérias. E sabemos que as queimaduras estão divididas assim aqui em graus, primeiro, segundo e terceiro grau. Dependendo do grau de queimadura da criança, qual é o tipo de tratamento hospitalar que é dado a esta criança? Bom, a queimadura do primeiro grau é que nós chamamos de queimadura solar, que é a queimadura causada por sol, que é mais suave. O que acontece é que a pele fica muito vermelha e fica muito dolorida. E, portanto, nesse momento o que a gente usa são analgésicos, paracetamol principalmente, usamos um hidratante para a pele e usamos também antihistamínicos, seja tanto oral, tanto tópico, que é para reduzir o prurido, ou seja, aquela comichão que dá para a queimadura e diminui a sensibilidade. Certo. Dentre várias funções da nossa pele, está proteger o nosso organismo contra diversos atores externos. E qual é o impacto, quais são as consequências da queimadura para a saúde da criança? A queimadura na saúde da criança tem um impacto extremamente negativo. Primeiro, vamos pela dor. Qualquer queimadura dói, né? Como havia falado inicialmente, tínhamos a do primeiro grau, a do segundo grau, que pode ser superficial ou profunda, que já tem bolhas, é mais dolorosa ainda e aí nós vamos precisar de antibióticos, seja tópicos ou seja na própria pele, antibiótico oral ou endovenoso. Terceiro grau, para além desse tratamento de antibióticos, vamos precisar também de hidratação, que às vezes ocorre no segundo grau, e enxerto, que significa tirar um pedaço de pele boa para o lugar onde está afetado. Tem um impacto negativo também porque influencia demais na estética e nós sabemos que a estética conta muito, principalmente quando é na face. Uma queimadura na face, a gente já começa a pensar que é uma criança que está mais propensa a sofrer bullying. Sim, na escola, com as outras crianças. Outro impacto negativo é que as queimaduras, principalmente segundo, terceiro grau, dependendo da extensão ou da localização, elas têm um tempo de internamento muito, muito elevado. As crianças chegam a ficar 1, 2, 3 meses, às vezes até mais, internadas. Tem um impacto negativo porque as crianças vão tendo infecções recorrentes, uma vez que elas já não têm pele e a pele é a primeira barreira que nós temos para o nosso corpo. Qual é a primeira medida que os pais encarregados de educação devem tomar diante de uma queimadura? Bom, a partir do momento que a criança queima-se, a primeira coisa que a gente deve fazer é lavar a parte afetada com água corrente. Água corrente significa abrir a torneira, colocar lá o bracinho, a pernoca ou até dar um banho, não é? Porque às vezes pode ter até a roupa colada, mas se não saiu no banho, assim ficará. Depois disso, a gente leva imediatamente ao hospital, que é para poder ser feita uma avaliação e aí decidir-se o melhor tratamento. Se vai ser um antibiótico tópico, como a sulfadiazina de prata, oral ou sistêmico, e não necessariamente temperar a queimadura, que é o que usualmente tem sido feito. Põe-se maisena, põe-se farinha e por aí fora, manteiga não é o ideal. Certo. E parte desses acidentes domésticos comuns no inverno ocorrem maioritariamente quando os pais, os encarregados de educação estão a preparar os alimentos. E como é que os pais devem agir? O que é que podem fazer para evitar queimaduras deste género? Bom, primeiro é importante ressalvar que não é verdade que se nós temos o chá quente e eu adiciono água fria ou água gelada para a criança poder tomar, vai criar lombrigas. Isso está fora de questão, porque isto é um mito que vem se alastrando ao longo de vários anos e as crianças, a partir do momento que as chamas à mesa, elas acham que já está tudo pronto. Puxam o chá e o chá está quente, larga e queima-se toda. Outra questão é que na hora das refeições
a comida está muito quente e a criança está muito aflita para comer, puxa a toalha de mesa. Então nós temos que ter atenção a isso. Ou seja, os pais devem chamar as crianças para a mesa quando tiverem certeza que o chá já está frio e que a comida já está fria, que esta criança não corre nenhum perigo. De ser queimada, exatamente. Com certeza. Bom, vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já para a segunda parte do Saúde e Vida e vamos esclarecer os mitos e verdades sobre as queimaduras. Até já! Olá, seja bem-vindo à segunda parte do programa Saúde e Vida. Estamos a falar hoje sobre prevenção de acidentes na infância, estamos a falar das queimaduras frequentes no inverno. As queimaduras são muito frequentes, como eu dizia, e como imaginamos, e assim com elas vêm muitas crenças, mitos, ideias acerca de procedimentos que devemos tomar ou adotar para aliviar a dor durante a queimadura. E vamos a seguir esclarecer alguns mitos e verdades sobre este assunto. Doutora Nilza disse que a primeira coisa a se fazer em queimadura é resfriar o local com água bem gelada e gelo. Isto é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, com certeza é um mito. Porque há que se lembrar que a queimadura também pode ser por agentes físicos e pode ser uma queimadura por frio ou por calor. Então, se eu já tenho uma queimadura por líquido quente ou por um agente físico que é quente, causa calor, se eu for a colocar água gelada ou gelo, eu vou causar uma segunda queimadura. Então, nada de adicionarmos água gelada? Não, é água corrente, água da torneira. Colocar açúcar, manteiga, pasta de dente, azeite ou óleo de cozinha ajuda na cicatrização do local. É mito ou é verdade? Estas são práticas que muita gente recorre, são muito comuns quando se trata de queimaduras. Mas resta sabermos hoje no Saúde e Vida se é mito ou se é verdade. Bom, é um mito, porque a partir do momento que começamos a colocar outras coisas, senão um creme com antibiótico, nós estamos a propiciar a infecção. Então é mais fácil essa área de queimadura ter uma infecção. Portanto, peço para não adotarem essa conduta em casa. Certo. No caso de queimadura por choque elétrico, o ideal é não tocar na vítima e desligar a corrente elétrica. É mito ou é verdade? Verdade. Porque se eu tenho uma criança ou uma pessoa qualquer que está sendo queimada, a partir do momento que eu toco na pessoa, eu também vou ter esse choque elétrico, vai-se conduzir a eletricidade. Então o que a gente tem que fazer realmente é desligar a corrente, que é para depois tirar a pessoa dali. Ok. É preciso rebentar as borbulhas provenientes da queimadura. Doutora, muitas crianças fazem isto. É mito ou é verdade? É uma prática que devemos continuar a fazer? Não, é um mito, porque o que acontece? As queimaduras que dão bolhas são principalmente as queimaduras do segundo grau. Elas dão essas bolhas, mas enquanto nós tivermos a bolha, a pele está protegida. A partir do momento que a gente rompe essa bolha, já não está íntegra e nós não sabemos com que material está sendo rompida essa bolha e assim pode propiciar uma infecção. Ok. O local da queimadura não deve estar coberto para poder acelerar a cicatrização. É mito ou é verdade? Na verdade, depende, ok? Porque como a gente disse anteriormente, a queimadura divide-se em graus. A primeiro grau, que é solar, nós não precisamos cobrir, ok? Mas a partir do momento que nós temos um segundo e terceiro grau, dependendo da extensão da localização, aí sim é importante cobrir por causa do risco de infecção. Certeza que são ideias e são práticas que muitas mães, muitos pais encarregados de educação que estão do outro lado do receptor, estão em casa, recorrem quando estão diante de uma queimadura. Então, a partir de hoje, já sabemos o que é mito, o que é verdade e como devemos proceder diante de uma queimadura. Vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já com mais informações.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Este é aquele momento em que damos abertura, damos espaço para que os nossos telespectadores possam interagir e colocar as suas dúvidas e perguntas sobre diversos temas ligados à nossa saúde. E hoje, em particular, estamos a falar da prevenção de acidentes na infância, com foco para queimaduras de inverno. Vamos a seguir a rubrica Saiba Mais, esclarecer as dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, Todora. Sou Felizmino Januário Pajaquele. Podemos aplicar pomada ou vaselina no local da queimadura? Olá. Bem, como já havíamos falado, se for uma queimadura de primeiro grau, faz sentido colocar uma pomada ou uma vaselina mais para hidratar a pele. Mas tratando-se de uma queimadura de segundo, terceiro grau, a única pomada ou creme que deve ser aplicado é com antibiótico. Olá, doutora. Chamo-me Yura. Gostaria de saber que tipo de alimentação deve-se dar a uma criança quando a queimadura é grave para que se recupere rápido. Olá, a alimentação da criança deve ser hipercalórica e hiperproteica, porque a criança está numa fase que ela tem uma lesão extensa e ela precisa de uma cicatrização rápida e progressiva e, portanto, precisa de uma alimentação com muitas calorias e com muitas proteínas. Nós temos normalmente um nutricionista que faz esse acompanhamento, calcula as necessidades calóricas da criança, damos o ovo cozido, 1 ou 2 ovos cozidos por dia, que é para aumentar também a quantidade de proteínas e algumas calorias. Damos também plampinate, que é uma pasta, como se fosse uma manteiga de amendoim, que é adicionada na farinha de milho, é dado sumo, é dado leite, é mais ou menos isso que a gente faz. Olá, doutora, meu nome é Hilda. Eu gostaria de saber se, em caso de queimadura e a roupa ficar colada no corpo da criança, o que é que devemos fazer? Olá, não devemos retirar a roupa se ela realmente está agarrada à pele, porque se nós retiramos a roupa, a criança vai chorar mais, vai sentir mais dor e estamos a expor mais essa pele a infecções, a hipotermia, a desidratação. Isto é um procedimento que deve ser feito no hospital. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, esperamos ter correspondido às expectativas do nosso público, dos nossos telespectadores, que com muito carinho deixaram ficar as suas dúvidas e perguntas para que a doutora Nilza pudesse responder. Vamos agora ter algumas dicas de ações concretas que devemos fazer em caso de queimaduras, de modo a levarmos a vítima ou a criança em segurança para o hospital. Os acidentes na infância constituem um problema grave de saúde pública. Dentre esses acidentes, as queimaduras ocupam lugar de destaque, pois representam um sofrimento intenso tanto para a criança como para a família, caracterizado por internações longas e restritivas, tal como explica Leonildo Pelembe, porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública. Vários são os casos em que o Serviço de Salvação Pública é chamado a intervir para casos de queimaduras, portanto, relacionados a momentos em que as mães, por exemplo, querendo dar o banho aos seus filhos, coloca água quente ou fervida mesmo numa bacia, depois coloca água fria. Então, naquele processo, por algum descuido, algum infortúnio, a criança poderia estar a movimentar-se ao longo da casa e, por alguma razão, cair para o interior da água quente. Isto acontece, é uma forma. Outra forma mesmo é o manuseio de alguns líquidos inflamáveis, como o caso de gasolina, o caso de petróleo, principalmente por menores. Então, quando os menores às vezes têm pouco cuidado no manuseamento desses materiais, seguramente que isso vai culminar também em queimaduras dentro de casa. Caso ocorra alguma queimadura, é importante saber como agir em cada situação, para não agravar o estado da criança, uma vez que ela encontra-se vulnerável a várias infecções e poder transportá-la em segurança para o hospital. Então é muito importante que quem estiver a transportar uma vítima não tussa, não espirre sobre a zona em que estiver
a pele exposta ou a pele, portanto, removida. Tem que realmente não tossir, não expirar, evitar utilizar materiais não esterilizados, evitar utilizar materiais sujos para fazer a limpeza daquela zona, procurar cobrir aquela zona da queimadura com um material muito leve que não permita que haja uma colagem sobre a zona do ferimento, de modo a chegar ao hospital o indivíduo, portanto, em condições que permitam evitar menos dor e ter um atendimento melhor. Deve-se optar sempre pela prevenção de acidentes domésticos e medidas simples do dia a dia podem proteger a criança contra queimaduras. A melhor arma é a prevenção e para isso tem que ter atenção a forma como vão manusear a água quente dentro de casa. Optem por colocar a água fria primeiro nas bacias, depois colocar a água quente. Tem que evitar deixar as crianças ou os bebés terem acesso a chaleiras ou água quente nos fogões. Muitas vezes, mesmo quando as mães estão a cozinhar, o simples ato de fritar algum peixe ou algum outro tipo de alimento, o cabo da frigideira muitas vezes é colocado para fora. E às vezes as mães colocam a criança nanecada do lado de frente. Então, por algum movimento involuntário, a criança até pode bater no cabo da frigideira, fazendo com que o óleo possa ser espargido sobre a criança ou sobre a senhora que estiver a cozinhar. Então, o ideal é, quando estiver a fritar o peixe ou alguma coisa assim, vire o cabo da frigideira para o interior do fogão. Então, vai conseguir fritar e por aí fora. Se bem que logo, de princípio, podemos dizer que é evitar mesmo fazer nenecas à criança, colocar à frente e aproximar ao fogão. É um procedimento bastante errado, mas que muitas vezes nós acabamos testemunhando, não é? Também ter atenção a líquidos inflamáveis como gasolina e petróleo, principalmente por perceber que a gasolina ela tem um efeito, portanto, muito mais perigoso porque arde pelo vapor. Os gases da gasolina podem se alojar sobre o nosso corpo, de tal forma que qualquer tipo de elemento pode ser suficiente para criar um fogo sobre nós. Os bombeiros também estão prontos para atender aos casos de queimaduras, pelo número 82198. Então, sempre que precisarem, podem solicitar este serviço, quer para transporte de indivíduos que estejam eventualmente num caso como este ou qualquer outra situação que vai necessitar da intervenção dos bombeiros. Então, estamos também prontos para lidar com essas matérias. Bom, depois destas dicas é o momento da despedida. Doutora Nilza, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, onde falamos sobre as queimaduras do inverno. Queria que a doutora deixasse, em jeito de últimas considerações, algumas recomendações para os nossos telespectadores que nos acompanham neste momento. Obrigada eu pela oportunidade. Espero que os espectadores aí em casa tenham aprendido algo sobre a prevenção e o tratamento de queimaduras. Espero honestamente que não deixem o chá quente, nem a água do banho quente para as crianças, que primeiro ponham água fria, depois a água quente e quando a água estiver temperadinha, aí é que chamem as crianças para tomar banho. Que não as ponham próximo à fogueira, que não temperem as queimaduras, que levem ao hospital para a gente poder tratar com muito amor e carinho. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, doutora, mais uma vez pela sua presença, participação e colaboração no programa Saúde e Vida e esperamos contar com a presença da doutora nas próximas edições. Com certeza. Obrigada. Bom, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode continuar a interagir conosco através das redes sociais, através do nosso e-mail e subscrever ao nosso canal no YouTube, ficar a par de todas as atividades e dos vídeos da H2N e do programa Saúde e Vida. Tchau, tchau, até a próxima e cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.